Pode ler? Sim. Então, do livro Minuto de Sabedoria, Carlos Torres Pastorinho, a lição é 128. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria sem pressa, de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Acolha em todos os canteiros das flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. E assim, Mestre Jesus, com teu amparo, pedimos permissão para começar o nosso trabalho da tarde de hoje, que o nosso irmão seja inspirado para nos passar, precisamos ouvir nesse momento. E assim, transmitimos para outros irmãos que também necessitam desse amparo, dessas palavras, dessa alegria. Com a permissão do Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, começamos o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos nós trabalhar, né? Vamos nós. Boa tarde a todos vocês, né? Para quem não me conhece, sou aqui de Muriqui, da Casa Espírita Irmão José Grosso. Mais uma vez, já vim aqui, eu acho que tem uns 2 meses, eu não lembro, né? Essa pandemia deixa a gente meio fora do calendário, né? Vim falar da vida do seu José Grosso, lembram? Não sei quem estava, se estavam, vocês estavam todos aqui. Então, nós falamos aqui da vida do nosso querido patrono da nossa casa, né? Que é o nosso José Grosso. E hoje a Marisa me deu a incumbência de vir falar sobre o que é a mediunidade cura, né? Então, nós podemos começar assim, o que é a mediunidade cura? Eu acho que, primeiramente, nós vamos lembrar que a mediunidade, ela é uma faculdade que a pessoa tem de captar os sinais magnéticos com o plano espiritual. Entretanto, em alguns, ela está inativa. E em outros, ela é mais aflorada, né? Assim que a mediunidade funciona, né? E foi graças ao Allan Kardec, juntamente com os espíritos e a equipe de médiuns, que hoje é possível compreendermos a utilidade dessa faculdade tanto para a evolução moral como para a evolução espiritual. E dentre tantos tipos de mediunidade, tem a evidência, a psicofonia, a auditiva, né? Um monte delas, existe a chamada mediunidade de cura. E lá no livro dos Médiuns, Allan Kardec nos ensina o seguinte, que mediunidade de cura diz respeito a uma faculdade de curar encarnados, por meio de perguntas feitas aos espíritos comunicantes, podemos compreender o campo de atuação desse efeito físico. E segundo o livro dos Médiuns ainda, os curadores são aqueles que têm o poder de curar ou aliviar as dores, pela imposição da mão ou pela prece. Isso é interessante nós atentarmos para isso, porque muitas das vezes a gente não dá atenção que nós podemos fazer um trabalho de cura através da prece, né? Então, através da prece, nós podemos fazer um trabalho de cura. Tanto que nós temos nas casas espíritas esse trabalho da irradiação à distância. Nós ali não estamos fazendo, neste momento, um trabalho de cura à distância através de quê? Da prece, né? Dos pedidos aos irmãozinhos socorristas que estão ali. Então, a gente pode utilizar a ação do magnetismo para assim poder realizar algum tipo de melhora física
nos encarnados. Então, quando nós vamos dar aquele passe magnético, aquele nosso passe, ele está sendo utilizado para dar algum conforto, né? Alguma ajuda a esse irmão que ele está necessitado. Então, portanto, essa mediunidade de cura, os médiuns entram em contato com os benfeitores espirituais. E eles vão fazendo o quê? Ampliando essa nossa força magnética. Nós temos essa nossa força magnética, né? Essa nossa energia. E quem é que faz essa nossa energia ampliar e ela ser expandida? É justamente esses irmãozinhos benfeitores espirituais. Mas nós não temos que pensar que pode até ser, no momento de uma ajuda emergencial, eu possa não estar preparado e chegar ali, impor minhas mãos e acontecer alguma coisa. Mas nós sabemos que o mais correto é nós nos prepararmos, né? É nós estarmos ligados realmente ao plano espiritual. É o médium, ele ter aquela noção de que ele não é médium só dentro da casa espírita, ele é médium 24 horas por dia. Então, ele pode estar na rua, ele pode estar no trabalho, ele pode estar em casa e de repente surgir algum momento que ele tenha que fazer algum socorro, a primeira coisa que ele possa fazer para curar, vamos dizer assim, aquele irmão que esteja necessitando é uma oração. Ele fazia aquela oração fervorosa, né? Eu, no outro dia, estava falando isso lá na nossa casa espírita, nós que passamos muito aqui pela Rio Santos, é comum nós vermos acidentes, né? Então, naquele momento ali, quando a gente passa, viu aquele acidente, não é parar e ir lá de curiosidade para ver o que aconteceu, se machucou, se morreu, se não morreu. Não, a nossa posição naquele momento ali é nós chegarmos, olharmos, mesmo que não estiver próximo, fazer uma prece, uma oração. Pedir para aqueles irmãos socorristas possam parar aquela família, possam parar aquele irmão que esteja ali passando por aquele momento de dificuldade. Muitas das vezes eu estou atrasado para o meu compromisso, eu não posso parar, eu não posso saltar. Mas entre em oração. Aí você está fazendo o verdadeiro trabalho do médium, né? Que é aquele trabalho do socorro, aquele trabalho da ajuda. E isso também não deixa de ser essa mediunidade de cura. Então, porém, lá no Livro dos Médiuns, continuando, há, entretanto, os bons magnetizadores, que não creem em espíritos. Olha só que interessante. Quantos que a gente conhece que tem uma ótima energia, uma ótima magnetismo perto dele, mas não são espíritas, não acreditam. Só por não acreditar, eles não vão ser um bom trabalho de cura, vamos dizer assim? Não, eles podem ser sim. Pensas então que os espíritos, né, os benfeitores, só atuam naqueles que creem? Quem pensa assim está errado, não é verdade? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem e o chama, sem dar por isso, do mesmo modo que ele o deseja do mal. E pelas más intenções, ele chama também os maus. Porque se eu tenho esse magnetismo, eu tenho esse poder, eu posso usar ele tanto para o bem, tanto para o mal. Aí vai caber a mim a responder o livre-arbítrio que eu estou dando ao meu uso dessa minha energia, né? Ou seja, temos que compreender que a encarnação irá atrair espíritos de acordo com a nossa intenção. Se for boa, irá atrair bom. Contrário, não é assim? Ainda de acordo com o Livro dos Médiuns, há uma atuação dos espíritos que influencia diretamente na atuação mediúnica à vontade divina, por meio de uma programação reencarnatória. Cada espírito encarnado irá vivenciar o que é mais adequado para a sua evolução. As doenças podem ser importantes para impulsionar a evolução de nossos irmãos. Aí vem essa que eu até grifei aqui, né?
As doenças são importantes para impulsionar a evolução de nossos irmãos. É quando a gente pensa na dor. E quando eu penso na dor, eu tenho que pensar da seguinte forma: qualquer dor que eu tenha, ela foi uma conquista minha. Pode ser no dedão, na pontinha do dedo, como pode ser no corpo todo. Ela foi uma conquista minha, ou nessa vida ou em outra. Então, se ela foi uma conquista minha e eu ganhei essa dor, eu não posso encarar ela que ela está vindo de uma maneira para fazer alguma reparação? Sim, ela pode estar aqui fazendo uma reparação comigo. Então, se eu tenho esta dor comigo e eu puder passar por ela com uma resignação, esse efeito que ela veio para fazer, essa evolução minha, porque a dor veio para fazer uma evolução para todos nós. Então, essa evolução minha vai ser o quê? Menos dolorida, menos sacrificada. Então, é por isso que eu tenho que pensar dessa forma. A dor que hoje eu tenho, ela foi conquistada por mim. Aí a gente pode citar, por exemplo, a mediunidade de cura nas casas espíritas. E como é que elas são feitas? São feitas através dos passes, né? Dos trabalhos de cura. Tem casas espíritas que tem os trabalhos específicos. Lá no CEAV, Mangaratiba, tem, né? Acho que é um domingo por mês. Na nossa casa espírita é toda terça-feira, só que agora, na pandemia, né? Não está sendo feito. As pessoas entram numa sala especial, tem uma maca, e ali tem os médiuns específicos que trabalham naquela sala. Então, é feito esse tratamento espiritual que utiliza esse tipo de mediunidade. Em ambos os casos, essa ação do espírito encarnado, elas contribuem com o quê? Com as forças magnéticas dos nossos benfeitores. Lembra-se que ter crença na mediunidade de cura pode, sim, contribuir para a ação magnética. Por isso, o mais importante é ter fé. Não só aquele médium, como aquele que está recebendo. Ter fé, ter esperança. E para o médium, principalmente, ele ter conhecimento. Sem nunca deixar de lado o tratamento tradicional da medicina. Porque tem casos que a gente conhece em determinadas casas espíritas que fala assim, agora a senhora está sendo tratada aqui, não precisa lá tomar o remedinho. Precisa sim. O trabalho tem que ser conjunto, o trabalho da medicina e o trabalho espiritual. Não pode ficar desassociado uma coisa de outra. Porque a mediunidade nossa de todos os dias é um fenômeno dos mais antigos. Recuando no tempo, nós vamos encontrar registro de um livro, de um dos livros primeiros da humanidade. Qual é que é? A Bíblia. E no versículo 2º do capítulo 1º do livro A Gênese, nós vamos ler: as trevas cobriam face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador. O que dizer? O homem registra desde sempre o mundo, além da esfera física, o mundo dos seres espirituais. E Paulo de Tarso, lembrando do nosso amado Paulo de Tarso, ele dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, ele denominou isso de quê? De um dom. Lembram? E a respeito, se entendeu na Epístola aos Coríntios, descrevendo em suas variedades. Enquanto na terra o homem de Nazaré deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos físico e espiritual, falou aos espíritos atormentados, que se chamavam Legião. Na cidade de Gádara, aos que agrediam o jovem que lhe era trazido para ser curado, o Senhor dos Espíritos, assim o denominaram, por descobrirem que os espíritos lhe obedeciam. Seria somente no século XIX, no entanto, que este dom seria amplamente estudado e decodificado por Allan Kardec.
E ele deu esse nome específico, mediunidade. E aí, quando ele fala aqui em mediunidade, aí eu lembrei do livro A Gênese, no capítulo Característica dos Milagres, né, que é o capítulo 13. Lá no item 11, olha só o que Kardec fala para nós. Então, licença, eu vou ler aqui o que Kardec fala para nós nesse capítulo, nesse item 11 do capítulo 13 de A Gênese. Do fato do Espiritismo admitir os efeitos que são a consequência da existência da alma, não se conclui que ele aceite todos os efeitos classificados como maravilhosos e que se proponha a justificá-los e a dar-lhes crédito, fazendo-se o campeão de todos os devaneios, de todas as utopias e de todas as excentricidades sistemáticas e de todas as lendas miraculosas. Nós já adoramos isso, né? A gente adora um milagre. Então, a gente está sempre indo à casa espírita ou a qualquer lugar que a gente diz que está tendo cura, nós vamos correndo, porque nós ainda necessitamos disso. Então, a hora que nós começarmos a entender que o verdadeiro milagre, quem faz sou eu, aí nós vamos estar fazendo a nós mesmos a nossa verdadeira mediunidade de cura. Porque nós ainda estamos querendo esse milagre exterior, esse milagre de dentro para fora. Aí continua Kardec aqui no item 11, do capítulo 13. Seria preciso conhecer muito pouco o Espiritismo para pensar assim. Os seus adversários creem que lhe opõem um argumento sem réplicas, quando, após terem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários, sobre os camisardos de Servernês ou sobre as religiosas de Londum, chegaram a descobrir embuste que ninguém contesta. Mas essas histórias serão o evangelho do Espiritismo? Seus adeptos negaram que o charlatanismo tenha explorado alguns fatos em proveito próprio, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. E isso aí a gente vê muitos companheiros infelizes, né? Vamos botar assim, nessas atitudes que eles se perdem. Eles muitas das vezes vêm com esse dom, vêm com essa missão para fazer o bem, né? Para tentar fazer essa atmosfera melhor, botar cobrir as pessoas com uma energia curadora para trazer para ela alívio naquele momento, mas eles vão se perdendo. E aí, muitas das vezes, eles começam a fazer o quê? A ganância do dinheiro, né? Começam a cobrar. E aí, o que acontece? Esses nossos irmãozinhos que vêm ali para ajudar, colaborar com ele nessa missão que ele veio, vira as costas. Aí, o que acontece? O irmão já está acostumado a viver, vamos botar assim, a viver desse dom que ele veio. Aí ele começa o charlatanismo. Ele já não tem mais nenhum irmão ali. Então, ele já começa a fazer aquilo por uma coisa errada. Então, o que acontece? Acontece muitas das vezes o descrédito do espiritismo. E vocês podem ver que a maioria lá, quando sai uma manchete, alguma coisa, sai um centro espírita, uma casa espírita. Então, nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Aí Kardec continua assim, ó. O espiritismo é tão solidário com as extravagâncias que possam cometer em seu nome, como a ciência, ou com os abusos da ignorância, e a verdadeira religião com o excesso do fanatismo. Muitos críticos julgam o espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que dele são as ficções. Seria como julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então, é por aí que a gente, às vezes, vai se perdendo e não vamos nos encontrando. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, um trabalhador,
quando ele se propõe a qualquer trabalho, ele tem que botar na cabeça assim: eu não estou dizendo sim para o dirigente da casa. Eu estou dizendo sim para uma espiritualidade amiga. Eu estou dizendo sim para Jesus. Eu estou dizendo sim para uma missão, para alguma coisa que eu vim fazer aqui. Eu posso ter pedido de joelho para vir com uma mediunidade mais aflorada. Mas aí o que eu faço? Eu, às vezes, vou me perdendo. Ou então, quando eu não vou me perdendo, eu boto em segundo plano para mim o meu estudo. Eu não quero estudar. Eu acho que eu já li livro dos Espíritos, já li Evangelho, eu já li livro dos Médiuns. Para mim já está bastante. Mas a gente lê uma coisa, estudar é outra. Então, eu acho que nós temos que realmente estudar. Eu acho que eu sou contra quando a gente abre um estudo numa casa espírita, que a gente pega e bota assim: vamos começar o estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos um ano. E aí tem um ano para estudar o Livro dos Espíritos. Meus irmãos, são 1019 perguntas, não é isso? Mas se nós formos atentar, querer realmente estudar, querer chegarmos nessa condição de ser realmente uns trabalhadores de Jesus, ser uns trabalhadores que tenham um conhecimento não só da cura, mas um conhecimento geral dessa doutrina, nós temos que nos manter realmente pesquisando sempre. É que nem um médico. O médico que acha que ele foi lá, ele se diplomou, abriu um consultório, ou foi trabalhar em alguma clínica, algum hospital, e não precisa mais estudar, ele vai ficando para trás, porque o mundo não para. O mundo está sempre evoluindo. O médico tem que fazer a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui da nossa casa. Nós abrimos um estudo do Livro dos Médiuns, mas nós chegamos a essa conclusão: vamos estudar mesmo o Livro dos Médiuns? Na início agora de novembro, nós completamos 2 anos do estudo desse Livro dos Médiuns. Nós estamos na pergunta 280. Em 2 anos, nós estamos na pergunta 280. Por quê? Porque tem cada pergunta que a gente chega ali. O Livro dos Espíritos não foi a base de tudo? Então, todos estão ali. Então, chega em determinadas perguntas que a gente tem que pegar recurso no Livro dos Médiuns, a gente tem que pegar recurso na Gênesis, no Céu e Inferno, nas revistas espíritas. Isso está dando para nós um respaldo muito grande. E ontem mesmo, no nosso estudo, que é toda sexta-feira, nós estávamos em dúvida, nós estamos na 280. E uma das perguntas que estava esclarecendo para nós era 178. Olha só, olha como é que nós já esquecemos. E passamos por ela. Então é importante, principalmente um médium que quer se dedicar a esse trabalho de cura. É um trabalho muito importante. Então aqui a gente pode dizer assim da seguinte forma: quem não se referiu à interferência de seres angélicos sem momento de grande dificuldade? Não é assim que a gente faz? Começa a nossa dor, começa a nossa encrenca, vamos botar assim, a gente vai e lembra dos seres angélicos, não é isso? E a gente, muitas das vezes, nós vamos, eu brinco muito lá na nossa casa, que nós vamos sempre atrás os irmãos de grife, né? Ah, doutor Bezerra, Joana de Anjos, né? Mano, Zé Grosso, Meimei, e assim nós vamos. E nós esquecemos de um grande companheiro nosso, que é o nosso protetorzinho que está aqui junto conosco, veio junto de nós. Já paramos para pensar nesse momento que poucas vezes, naquele nosso momento de dor, naquele nosso momento de cura, nós lembramos dele? Ele é o nosso primeiro secretário que pode levar, ele está tendo a visão espiritual e nós estamos tendo a visão de encarnado. Então ele pode chegar assim, nós chegar, poxa, meu irmão, me ajuda em qualquer coisa que for, numa aflição, numa dor, numa doença. Ele está tendo essa visão. Ele vai poder pegar para nós um irmãozinho que possa vir realmente ali naquela nossa ajuda. E nós não lembramos dele, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, esse nosso irmãozinho está ali buzinando no nosso ouvido, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas a gente não escuta, pega e faz. Então, vamos pegar um outro hábito, né? Vamos tentar
lembrar desse nosso irmão que veio com compromisso junto conosco, né? Quem nunca entregou o filho que parte para as terras distantes aos cuidados de um ser que chama de anjo da guarda, anjo guardião, protetor, orientador? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no seu mesmo interior? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tenha um mínimo registro, não é verdade? Se não por si mesmo ou por alguém de sua família. Isso tudo nos diz que o mundo espiritual se faz presente em nossas vidas constantemente. Pode-se dizer que há uma interpretação de um e outro, né? Um do mundo espiritual, do mundo material, movendo essa esfera física, influenciando nos nossos atos do dia a dia. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias, não importa o que chamemos eles, são realidade junto de nós. E silenciosamente, eles velam por nós, discretamente nos orientam, sutilmente nos vão dando notas de que tem sobre nós os seus atentos olhares. Mas nós, muitas das vezes, não escutamos isso, não é verdade? Quando estiver a ponto de desanimar, é só acreditar que não está só. Eu estou abandonado. Pense que alguém da espiritualidade guarda a sua vida e está ali velando por você. Olha só como é que a gente vai se sentir confortável. É igual aquele grande amigo que nós temos, né? A gente pode não estar vendo ele todo dia, estamos em contato com ele todo dia, mas nós sabemos que a hora que a gente pegar o telefone, a hora que ele souber que nós estamos precisando de alguma ajuda, aquele amigo está ali. Assim são esses espíritos. Então é nós acreditarmos que eles estão ali. Nós podemos crer, não importa. Mesmo assim, se você está amando eles, está pensando neles ou não. Não é verdade? Eu recebi aqui vou ler aqui rapidamente para vocês. Eu recebi aqui uma mensagem muito bonita que um amigo me mandou. A carta de Deus. Você já pensou em receber uma carta de Deus? Olha, seria bom, não seria? A gente receber uma carta de Deus. E se Deus lhe escrevesse, o que será que ele teria para lhe dizer? Gente, é para a gente parar para pensar. Aí ele bota um exemplo assim, talvez a carta começasse assim. Olá, como você acordou esta manhã? Eu observei e esperei, pensando que você falaria comigo, mesmo que fosse apenas poucas palavras, para saber minha opinião sobre alguma coisa. Ou me agradecendo por algo de bom que lhe aconteceu ontem. Mas notei que você estava muito ocupado, tentando encontrar uma roupa que ficasse bem em você para ir para o trabalho. Então eu esperei outra vez. Quando você correu pela casa de um lado para o outro, já arrumado para sair, eu estava lá. Seriam certamente poucos minutos para você dizer alô, mas você estava realmente muito ocupado. Você não deu conta de que tinha que esperar alguns minutos e gastou os seus minutos sentado numa cadeira, olhando o celular. E eu estava apenas ali sentado. Então, vi que você se levantou rapidamente e pensei que você iria falar comigo. Mas você correu ao telefone e ligou para um amigo para lhe dizer as últimas novidades que tinha acabado de ver no seu celular. E eu vi quando você foi para o trabalho. Esperei pacientemente o dia inteiro, com todas as suas atividades,
Achei que você estaria realmente muito ocupado para me dizer alguma coisa. Notei que antes do almoço, enquanto esperava a refeição, você olhou ao redor, mas não foi dessa vez. Talvez se sentisse um pouco sem jeito ou com vergonha de falar comigo em público. Eu vi você observando alguns de seus amigos fazendo uma breve oração antes do almoço. Mas você não teve coragem. Tudo bem. O dia ainda não havia acabado e eu tinha esperança que você falasse comigo hoje. Você foi para casa e parecia que tinha muitas coisas para fazer. Depois que terminou algumas delas, ligou a televisão e gastou bastante tempo em frente à TV, curtindo a programação. E eu esperei pacientemente, outra vez, enquanto você jantava, e eu mais uma vez você não falou comigo. Enfim, chegou a hora de dormir. Você foi para a cama. Pensei que, naquele momento, você se lembraria de mim, ao menos para agradecer pelo dia que passou. Mas você devia estar muito cansado. Depois que disse boa noite para sua família, pulou na cama e dormiu rapidamente. Tudo bem. Talvez você não soubesse que eu estou sempre ao seu lado. Mas eu tenho muita paciência. Muito mais do que você possa imaginar. Desejo ensinar a você como ser paciente com as outras pessoas e com você mesmo. Eu o amo tanto que espero todos os dias um sinal do seu simples gesto, uma curta oração, um pensamento de agradecimento. Sabe, meu filho, é muito difícil manter uma conversa sozinho, um monólogo. O bom mesmo é dialogar, mas infelizmente você não se lembra de mim. Bom, amanhã você vai se levantar outra vez para um novo dia. E mais uma vez eu estarei esperando, talvez em vão, mas com muito amor para você, desejando que você possa dar-me alguma atenção, um pouco do seu tempo. Meu filho, tenha um bom dia, do seu pai e sempre presente, Deus. Interessantíssimo, né? Será que a gente estamos pensando um pouquinho do nosso tempo para conversar com esse Deus? Será que nós estamos nessa pandemia arrumando um tempinho para conversar com esse nosso protetor? Ou será que nós só estamos pensando nele nesse momento da cura? Então, isso também faz parte da cura. É como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou me desenvolvendo essa minha comunicabilidade com Jesus? Ele está ali, pacientemente nos esperando, né? Porque tem um trecho que fala das curas de Jesus. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal, do perispírito, né? Que são as suas transformações. Pela identidade da natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu invólucro fluídico. Como é que ocorre a cura? A cura opera-se substituindo uma molécula enferma por uma molécula sã. A força curadora está, assim, na razão da pureza da substância inoculada, dependendo ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido mais força de penetração, segundo as intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem ou espírito. Isso está lá na Gênese de Kardec. Então, quem é que vai fazer essa boa ação desse fluido? O fluido está aqui. Nós hoje sabemos manipulá-los? Encarnados, basicamente 100% não.
mas esses irmãozinhos que vêm nos ajudar, sim. Então, como é que eu estou quando eu vou para o trabalho de cura? Como é que o Sérgio vai estar preparado fisicamente, psicologicamente? Eu tenho que estar bem. O que eu vou passar para aquela pessoa? Um simples passe. Então, eu tenho que ser sincero para o meu dirigente lá da sala do passe ou lá da sala das curas. Eu tenho que chegar, olha, hoje não estou bem. Tive um dia atribulado, estou com minha cabeça aqui cheia de problema. É preferível ele não fazer, ele fala assim, olha, eu estou precisando e dê um passe. Então, ele ser sincero. Porque o que está ensinando ali Jesus? Como eu vou alimentar esses fluidos? Eles vão passar por mim. Então, como é que eu estou? Então, o médio ali, ele tem que estar preparado, ele tem que saber o que ele está fazendo naquele momento. E como é que ele vai estar sabendo o que ele está fazendo naquele momento? É ele estudando, é ele se aprimorando. Porque as curas de Jesus figuram no primeiro plano da sua missão. Ele curava para ensinar pelo exemplo a lei de Deus. Ele sintetizava, sabe a sentença? Amai a Deus e ao próximo, fazendo ao vosso semelhante o que querereis que ele vos fizesse. Jesus, ele não exercia a arte de curar por amor à medicina ou ao magnetismo, nem se tornou taumaturgo, sendo que a maior parte dos seus ensinos era dado por comparações. Houve por bem adotar o processo das curas, qual se gravam muito não só nos pacientes, como nos assistentes que reconheciam como um envio divino, superior, digno. Esse emissário do céu, o que acontece? Ele, quando veio, ele fazia a cura. Interessante, Jesus curava um, não curava outros. Por que tinha alguns que Jesus não curava? Uma coisa estranha, né? Aí, voltando lá no que nós começamos a falar no começo, a respeito da dor, que lá no livro dos Médiuns, ele diz que a dor, ela faz parte da minha evolução. Então, aquelas pessoas que Jesus, de repente, não as curou, ele precisava passar por aquela situação. Muitas das vezes, nós conhecemos, com certeza, as pessoas que passaram por um período de CTIs, de um período muito grave, e voltaram às pessoas diferentes, umas pessoas renovadas. Não é assim? Não conhecemos várias pessoas dessa maneira? Então, era por isso que acontecia. Era para essa modificação. E ele, sabiamente, ele não curava todo mundo. Então, a gente lê aqui, pode por isso mesmo, acatamento a respeito, pode porventura não ser o emissário do céu, aquele que chega a abrir os olhos aos cegos. É assim, o nosso mestre impunha-se à consideração e à simpatia de todos, que nele reconhecia que ele era o quê? O Filho de Deus. Mas é preciso convir que Jesus não limitava sua ação às curas que efetuava. Estas, longe de serem o objeto da sua predileção, eram um dos maiores meios de cura que ele usava, era o evangelho anunciado. Quais os processos usados para a obtenção dos resultados profícuos? Então, gente, quando ele fazia na sua peregrinação de cura, ele se preocupava mais com a propagação do evangelho, eram duas palavrinhas mágicas que tem para nós. Muda que muda. Então, quando eu começo a não só ler o evangelho, mas eu quando começo a praticá-lo em minha vida, quando eu começo a exercer ele em minha vida, Sérgio, mas é muito difícil. É difícil. Por isso que nós estamos aqui. Isso faz parte também da nossa cura. Por quê? Ele vai nos dando um conforto.
Nós agora estamos com muitos casos aí, né? É difícil hoje nós não termos um amigo, um familiar que foi acometido pela Covid. Tem aqueles que desencarnaram, tem os que estão em estado crítico, né? Aonde nós vamos alcançar esse conforto? É no Evangelho. Aonde eu vou tentar fazer o trabalho do apoio, da ajuda àqueles familiares. É uma missão nossa. Eu não digo que eu sou um trabalhador de Jesus. Eu trabalho numa casa espírita e eles nos veem dessa forma. Eles querem que quando nós chegamos em determinadas... A gente faça uma prece, faça uma oração, dê um conforto, leve uma palavra amiga. E como é que eu não vou levar a palavra amiga se eu não tiver comigo os ensinamentos do Evangelho do Senhor Jesus? Então era por isso que Jesus, uma das coisas que ele mais fazia era isso, né? A divulgação do Evangelho, no seu exemplo. Porque o Evangelho nos diz que ao império da sua palavra e de suas mãos aos enfermos restabelecia. Explicação vaga. Mas que apresentava os fatos tais como se deram, sem a tentativa de expô-lo sob as bases de uma teoria pré-concebida, como aconteceu quando os fariseus, valendo-se da ideia errônea que tinham levantada como artigo de fé, a crença no diabo. Disseram que o Nazareno expelia os demônios por virtude de Beuzebu, príncipe dos demônios. Outra coisa errada, né? Nós estamos aqui, acham que casa espírita, nós fazemos exorcismo. Nós estamos lá e aquela pessoa chegou lá com problema de obsessão, nós vamos exorcizar aquele obsessor e ela vai sair dali curada. Lê do engano aqueles que pensam assim e lê do engano aqueles que das casas espíritas que passam essa impressão para as pessoas. Volta lá nas duas palavrinhas mágicas, muda que muda. Aquele irmãozinho pode ter chegado lá, o obsessor, ele pode estar lá fazendo aquele trabalho daquela pessoa ficar totalmente desequilibrada, aflita, desarmonizada, com doença, o que for. Nós fazemos o trabalho com ele e ele pode nos escutar e ficar até lá conosco na casa espírita. Mas eu não mudo, eu continuo com as minhas mesmas situações da minha vida. Ao sair da casa espírita no portão, eu arrumo outro. Ou outros. Aí o que nós vamos fazer? Poxa, eu fui lá naquela casa espírita fazer um trabalho de cura, mas lá é muito fraquinho. Eu quero uma coisa mais forte, né? Lá é muito fraquinho. Eu fui lá, não resolvi o problema. Então, nós não podemos vender essa situação de que as casas espíritas estão ali para fazer milagres. Nós não podemos vender a situação que aquelas pessoas vão entrar lá com problema e vão sair sem eles. Não. Nós vamos dar o caminho. Nós vamos ensinar o caminho que ela possa fazer. Mas é difícil, né? É complicado. Não tem um pirlim-pim-pim? Não tem pirlim-pim-pim. E as pessoas estão todas, hoje em dia, atrás do pirlim-pim-pim. E aí elas vêm atrás dessa cura, mas que ela quer a cura para ontem. Aí você chega lá, começa a conversar, vai para um diálogo fraterno. Aí nós mandamos, né? Vamos ler o Evangelho de Jesus. A senhora vai... É comum nas casas espíritas, as pessoas estão lá ouvindo a palestra, mas elas estão já preocupadas com o horário, ficam olhando para o relógio, elas querem o passe depois. Elas foram ali para o passe. Aí está lá um careca falando, careca chato lá falando, para de falar. Eu vim aqui para tomar passe, beber aguinha purificada. E na maioria das vezes a cura dela está onde? Na palestra. Aquele palestrante que está ali está dizendo alguma coisa para ela que ela precisa ouvir
para ela fazer a mudança, para ela conseguir a cura dela. Mas é chato, ela não quer. E muitas das vezes, sabe por que ela não quer? Porque toca na ferida. Sem querer, na intenção dela, ela acha que foi sem querer, mas naquele dia ela foi ali para ouvir aquele palestrante falar, porque ele ia tocar na ferida que ela precisava escutar. Mas aí ela não quer, ela quer o passe. Ah, ela quer ir lá na nossa casa, é terça-feira. Ah, eu quero ir terça-feira. Terça-feira eu vou, que é o dia da cura. Então ela pensa que lá nós estamos fazendo milagres. Não fazemos. Então lá nós nos preocupamos muito com isso. A pessoa, antes de entrar naquela sala, ela tem uma conversa, nós conversamos e botamos sempre isso para ficar bem esclarecido. A sua cura, você vai ser o primeiro remédio, o principal remédio vai ser você. Nós aqui vamos te dar todo o suporte. Você vai sair daqui com boas energias, vai sair daqui com boas vibrações, mas você tem que botar isso tudo aqui na sua cabeça. Então, a minha cabeça vai ser o meu primeiro remédio. Porque, segundo Jesus, ao contrário do que julgam os insistentes, os fatos não são oriundos da teoria. Esta é que se origina dos fatos, como frutos que originam as árvores. Daí o seu ditame: reconhece-se a árvore pelos frutos, porque não se colhe figos dos espinheiros e nem vidinam uvas dos abrolhos. Os fenômenos eram bons, os fatos eram vivificadores. Logo, não podiam ter por origem o mal. O poder de cura em Jesus era dom sobre-humano. Quando dizemos sobre-humana, excluímos da nossa tese a palavra sobrenatural, visto nada existir, que não seja natural. Era sobrenatural visto ser esse dom em Jesus, perfeito, ultrapassando, portanto, os limites do poder humano, mesmo dos melhores curadores. Sendo Jesus um espírito perfeito, claro está que perfeitos deveriam ser todos os seus dotes. Sendo ele o maior missionário que baixou a terra, não pedia, para o bom exercício de sua missão, deixar de vir revestido de poderes e forças que o distinguissem dos demais homens. Assim é que seu grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos neles existentes, a sua força para a dominação e transformação desses fluidos, a sua vontade soberana de fazer realçar a lei de Deus e o seu maior e imenso, e o seu amor imenso pelos sofredores, pelos deserdados da sorte, o auxílio constante que recebia diretamente de Deus, a enorme milícia celeste, a multidão de espíritos que se achavam sob as suas ordens. Tudo concorria para que ele dissesse ao cego: vê, ao paralítico: anda, ao leproso: sê limpo. A sua palavra tudo cumpria. Não nos cumpre descer a minudências, nem formular hipótese que, em vez de explicar a nós os meios de que Jesus se utilizava para curar, os transviariam o estudo, limitando-nos a afirmar que o nosso Nazareno reunia todos os caracteres do homem magnético. E ele, além disso, recebia do Pai Celestial tudo o que pudesse auxiliar para o cumprimento da sua tarefa. Em a Gênese, expõe magnificamente o título Os Milagres segundo o Espiritismo. Foi o que nós lemos naquele ali. Então, o grande exemplo que nós temos para tudo isso é Jesus. E Jesus, se nós formos estudar, nós vamos ver que ele não curava todo mundo. Muitos queriam pirlim-pim-pim. Tanto que ele falava:
vá e não peque mais. Na maioria das vezes, é o que nós não fazemos. Nós estamos ali com aquela dor, nós estamos ali atrás de uma mediunidade de cura, nós estamos ali atrás de uma casa que faz um trabalho de cura, e lá vamos nós. Somos beneficiados? Somos. E dali? O que eu vou fazer dali para diante? Como é meu comportamento? Então, eu acho que dentro da mediunidade de cura, nós não só temos que fazer a nossa imposição da mão, ao deitar na maca, eu acho que o principal tem que se fazer um diálogo com essas pessoas. Ah, mas naquela hora ela está com aquela dor tão grande, não tá... tudo bem, ela não está agora, mas o remédio tem que ser prescrito. Você tem que procurar aqui, vem aqui fazer um diálogo fraterno. Olha, o seu complemento, você passou agora aqui pela maca, o complemento do seu remédio, do seu tratamento, está ali fora, vai ver a palestra. Tem dúvida? Procura algum trabalhador da casa, vem tirar suas dúvidas. Mas saia daqui renovado, não só daquela dor que você veio aqui, mas saia daqui renovado você. Porque todos nós temos o nosso homem velho dentro de nós. Ele está lá dentro, quietinho. Agora, quem é que está domando ele? Sou eu. Qualquer um de nós que estamos aqui agora, hoje nós estamos aqui, 14 pessoas. Nós já fomos pior do que somos. Nós estamos aqui numa tarde de sábado, tentando aprender um pouco dessa doutrina maravilhosa. Então, acho que nós estamos todos nós aqui em busca da nossa cura. Eu acho que cada um de nós estamos aqui tentando nos renovar, tentando vencer esse nosso homem velho. Então, vamos fazer disso essa nossa mediunidade de cura. É eu botar na minha... Ah, eu não sou um trabalhador de casa espírita. Não importa, mas você pode ser um curador para você mesmo. Se modifica. E vamos sempre lembrar das duas palavrinhas mágicas. Muda que muda. Que a partir do momento que eu mudar, as coisas começam a mudar. Como qualquer um de nós, dos 14 nós que estamos aqui, nós fizemos isso em algum momento da nossa vida. Nós mudamos e mudamos. Não é isso? Então, meus irmãos, não sei se eu enrolei vocês, não sei se eu cansei vocês, mas obrigado pela paciência. Era isso que veio na minha ideia para falar sobre cura, para falar sobre Jesus. Agradeço a oportunidade que vocês me deram de estudar, que aquela coisa, o primeiro beneficiado fui eu, né? Que a gente vai estudando primeiro. Então, muito obrigado. Obrigado pela paciência e que Jesus abençoe a todos nós e possamos passar por esse momento de difícil, né, que estamos passando, e quando tudo passar, a gente dá aquele ufa, vencemos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sérgio, meu querido, mas já acabou? Acabou. Não. Você tem Acabou, mais não? uma hora pela frente aí, no mínimo, para que a gente possa beber na sua experiência, na sua sabedoria, ruim. e no seu conhecimento maravilhoso, meu querido. Olha, gratidão, mas gratidão profunda, com certeza, em nome de todos os participantes do grupo, por esta tarde você ter nos proporcionado um banquete espiritual com cores e sabores diferentes daqueles que nós habitualmente sorvemos, né? E de uma palatividade diferente, porque uma coisa é uma leitura individual ou um estudo em grupo. A outra coisa é esse tom amoroso e com tantas vertentes que você buscou para nos trazer, pontuando de uma forma tão simples, tão agradável, tão de fácil digestão para todos nós.
Então, só nos resta agradecer. Você sabe, né, que nós gravamos, né, todas as tardes dos nossos estudos, e nós sugerimos fortemente que quem tiver um interesse maior em mergulhar na mediunidade de cura e nos vários vieses que o nosso companheiro, amigo e irmão Sérgio nos trouxe, que assista e reassista o trabalho dessa tarde. Muito bom, Sérgio, muito bom, meu querido. Olha, eu particularmente sou seu fã, você sabe disso. Adorei o trabalho que você apresentou. O grupo tem participantes novos, recém-chegados, né, ao Alegria de Florescer. Mas hoje você nos proporcionou, além desse banquete espiritual, que são essas informações luminosas que você nos fez beber e nos fez sorver. Você foi na Gênesis, foi no livro dos Médiuns, livro dos Espíritos, pontuou situações recorrentes nas casas espíritas e que muitas das vezes colocam-se panos quentes. Uma das coisas mais interessantes que você colocou, para mim particularmente, foi com relação aos papapasses. Meu amigo, como tem papapasses, como se passe fosse aspirina. Né? Como tem gente que faz isso e perde a oportunidade, exatamente como você colocou, de aproveitar aquela palestra, porque o remédio daquele companheiro estava naquela fala, daquele orador. O remédio para ele era aquele ali, e não o passe, propriamente dito. Né? Nós temos um companheiro nosso, do lado do Frei Luiz, o nosso querido Dalto Carreiro, que já levantou a mãozinha, e ele com certeza vai falar com você. E só para fechar, antes do Dalto, você sabe que nós, de Mangaratiba, temos, né, um trabalho que começou a ser desenvolvido há 18 anos atrás. Nós, particularmente falando, fomos os pioneiros, junto com a equipe médica, né, você conhece. Recentemente, agora há pouco tempo, o nosso querido Zequinha, né, retornou à pátria espiritual. Mas ali foi uma faculdade, eu diria até uma pós-graduação em termos de mediunidade de cura. O que se aprendeu naquele momento, naqueles momentos, naqueles encontros de domingo, um deles inclusive entrou para a história, porque nós chegamos lá. Eu cheguei a dormir várias vezes da noite para o dia seguinte, para poder pegar número para pessoas amigas que não poderiam chegar cedo. Eu levava uma garrafinha de café, uma cadeira de praia, passava a noite toda para pegar o número para o companheiro. Fiz isso várias vezes. Enfim, aí mudou-se a rotina, a estrutura do atendimento, né, da distribuição das senhas, e aí eu me ativei então e passei para todos que chegasse o mais cedo possível, e assim acabou acontecendo a partir daquele momento. Então, para nós, e nós sabemos também que José Grosso também tem esse trabalho maravilhoso de cura, em modelos diferentes, mas que atende bem e com certeza, né, os companheiros que estão com as suas dificuldades orgânicas e que muitas das vezes até não é nem orgânica, mas acaba somatizando por falta de um atendimento fraterno, de um acolhimento, de uma conversa, né, fraterna, olho no olho, abrir o coração e dar o suporte para que aquele companheiro saia dali melhor. Esse muda que muda, rapaz, foi a cereja do bolo. Sérgio, você hoje, cara, nos prendou com um carinho que eu até então... Eu te conheço há muitos anos, nós nos conhecemos todos aqui, né? Mas hoje você foi de uma singularidade e de uma didática que atingiu a todos aqui do grupo. Muito obrigado mesmo, meu querido. De É coração. igual, né, Luciano? Uma vez eu falei que o obsessor é uma benção em nossa vida. Rapaz, quase que eu apanhei. Não, ao contrário, o obsessor é professor. Ele está quase no nível do mentor. E se você não Não, sabe, deixa eu fechar um pouquinho aqui. Olha como é que nós somos instruídos pela espiritualidade. Hoje você pontuou algumas particularidades e compromissos de nossos amigos espirituais para conosco. Então você falou de mentor, falou de anjo da guarda, falou de instrutor, de guia espiritual. Esse é o trabalho que nós vamos apresentar semana que vem. Então, para a gente perceber e alcançar que todos nós estamos sendo intermitentemente amparados e inspirados. sim, Sérgio, brigadão. Brigadão. Dalton, é eu é contigo. que agradeço. Ah, absolutamente. Ô Sérgio, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Dalton. Eu sou lá do Frei Luís. Algum tempinho Ei, já, eu né? já eu delicio nas tuas aparições na caravana Maria de Nazaré, lá no Cantando. Verdade, é. Então, vamos lá, né? Eu queria te parabenizar, Sérgio, porque a Casa de Frei Luís sempre teve assim devotada ao trabalho de cura, né? Ectoplasmia, um trabalho de cura direto, né? Depois do advento do desencarne do Dr. Rocha Lima, as coisas mudaram um pouco. Passou ainda um período longo, até uns 15 anos ainda, dedicado assim extremamente a... Mas houve a necessidade de estudo, né? Porque normalmente só se usava estudar um grupo pequeno, um grupo interessado em saber mais, né? Não que as pessoas fossem ignorantes, não. Pelo contrário, lá a grande maioria são pessoas assim profundamente conhecedoras. E nós tivemos assim a oportunidade de, como você, dessa forma que você passou para todos nós hoje, a gente também implantar um sistema de estudo com mais leveza para aqueles que estavam... A linguagem que você usa, você me perdoa, não é uma censura, não, muito pelo contrário, mas também não é um elogio barato, não. É aquela que o incauto vai entender, aquele que o novato, aquele que está começando, o noviço, vai entender com facilidade. E aquele que sabe muito também vai entender com facilidade, com muito mais facilidade ainda. Então, nós começamos a fazer um estudo mais ou menos semelhante a isso que você passou para nós hoje. Uma coisa clara, suave. O Luciano falou muito bem a respeito, né? Agradável de se ouvir, né? Algumas palestras assim muito leve, um estudo sistemático. E já há 14 anos, mais ou menos, nós fundamos isso lá, e oficialmente há 8 anos que a gente tem um sistema de orientação mediúnica para o pessoal. Fiquei muito feliz de te ouvir, porque o Luciano falou, o grupo ele tem uma característica muito interessante, né? A gente aqui no grupo se aprofunda bastante em conhecimentos assim inusitados, né? Coisas que o espiritismo ainda não divulga com essa veemência. Mas você falou daquilo que é básico, é preciso que seja dessa maneira também. O Evangelho está aí para a gente aprender, e você trouxe isso muito bem para todos nós. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de te ouvir. Muito Legal. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma observação ou trazer alguma contribuição para o grupo? Pode ficar à vontade, a fala está aberta. Sérgio, eu acho que você fez as pessoas mergulharem em si e refletirem sobre alguns pontos de vista nessa. Muito bom, muito bom. Bom, nós temos mais uns 5 minutinhos para deixar a fala franqueada a quem quiser se colocar, né? Então, quem tiver vontade, fazer algum comentário. Aqui nós temos vários trabalhadores, né, dessa vertente da doutrina, né, que é o atendimento médico, que é a mediunidade de cura. Então, por favor, gente, fique à vontade aí. Dúvidas, quem tiver também pode se colocar, pode ficar à vontade. Todo mundo quietinho, viu, Luciano? Não, tem que pedir ao pessoal para falar um de cada vez, meu querido. Aqui o grupo, eles são... né, Cida? Bom, mais alguém? Sérgio, explica para a gente, então, assim, rapidamente, como se dá o atendimento no José Grosso acerca da terapêutica espiritual, dos médios que atuam dentro dessa esfera da mediunidade de cura, até para trazer um pouco mais de informações a respeito
das atividades que o José Grosso envolve. Pode ser? Você quer saber sobre os trabalhadores que trabalham lá na sala da cura, não é isso? Isso, perfeito. E como se processa essa cura na sala? A princípio, nós não tínhamos esse trabalho na casa, né? E um dia, o seu Zé falou que nós providenciássemos uma maca. Aí nós fomos providenciar uma maca, colocamos essa maca lá numa sala que tinha lá não era nessa casa que nós estamos atualmente, na outra casa. E ali ele foi... Quando nós compramos a maca, ele virou e falou para nós assim: vocês vão iniciar um trabalho que na realidade serão 7 macas. Mas vocês só não comprem as macas. Vocês só vão ir comprando de acordo com a nossa instrução. Porque ele foi preparando, né, foi dando as instruções para nós, para preparar cada médico. O médico que trabalha na sala de cura, na sala de cura, foi escolhido por ele. E esses médiuns têm, não está tendo agora, né, nessa pandemia, tanto que nós não estamos fazendo esse trabalho, nós voltamos a fazer só reunião presencial na segunda-feira, mas o nosso salão tem 95 lugares, nós só botamos 40 cadeiras, tiramos 50 cadeiras, né? Então nós tiramos 55 cadeiras, mas não voltamos com a cura porque é numa sala fechada, com maca, o médico fica muito próximo, né? E esses médios no caso, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, são 5. Esses médios, uma vez por mês, eles têm um trabalho de instrução com o próprio seu Zé Grosso. Seu Zé Grosso instrui a cada um deles. Ele é bem disciplinador, né? Quem não conhece ele, seu Zé gosta de dar uns puxãozinhos de orelha na gente. Ele fala para nós que ele não é zangado, ele é enérgico com doçura. Aí, para ser enérgico com doçura, só eles mesmo, né? Nós ainda, somos mais enérgicos, mas a doçura da gente fica longe. E aí ele em vez de aí puxa as orelhinhas quando tem que ser puxada, e o trabalho assim é feito. Mas só é indicado para passar, o paciente, ele só vai lá para dentro da maca depois que ele teve umas lições do Evangelho. Tem casos excepcionais, não é isso? Tem casos que precisa primeiro ir lá para a maca, depois ter esse amparo. Mas, se não é aquele caso de urgência, primeiro nós temos que fazer o trabalho do Evangelho para depois aquela pessoa ir para a maca. E você sabe que na muitas das vezes, Luciano, acontece o seguinte: as pessoas têm esse contato com o Evangelho, né? Tem aquele contrato que a gente fala do diálogo fraterno, então passa ali umas 3 ou 4 semanas, você sabe que depois não precisa ir lá para a maca? Eles mesmos falam que não precisam. Então, olha só como muitas das vezes esse Evangelho faz a parte da cura em si, não é isso? Então, esse trabalho é coordenado por ele, toda terça-feira, começa às 19 só tem horário, ele fala isso para nós, né? Tem horário para começar, não tem para acabar. Então, nós começamos às 19 horas. Geralmente, da 10, meia, 11 horas, nós já estamos saindo de lá, nunca passou disso, não. Mas, atualmente, né, ele mandou comprar uma maca, atualmente nós estamos com 4 macas. As outras 3 ainda não foi nos dado a permissão de comprar, não. E o interessante é que quando era a sala que nós botamos a primeira maca, só dava uma maca. Mandou que nós comprássemos uma segunda. E ali na sala, a casa era pequenininha, onde nós vamos botar? Não tem, como é que nós vamos botar? Não tem como botar outra maca, não tem como botar outra maca. Aí na outra semana ele veio e mostrou para nós como aonde que entraria as 2 salas. A sala onde entraria as 2 macas. Assim, gente, nós somos burrinhos, né? Quando chegou na 4ª maca, aí a sala ficava, a gente passava um se esfregando no outro,
porque nós arrumamos, não tinha jeito de botar as 4, como é que nós vamos... Mais uma vez ele veio e falou assim, tem que botar assim, assim. A sala é a mesma. Arrumou as macas em volta assim da sala. A gente anda à vontade no meio da sala e as 4 macas estão lá dentro. Aí agora você vai me perguntar, eu não sei onde vai entrar as 3, mas eu também não faço essa pergunta, né? Então, deixa por conta deles. Então, é assim que é o nosso trabalho lá, supervisionado por ele mesmo, né? E essa orientação, os médios têm, uma vez por mês, essa reunião com ele. E ele puxa as orelhas mesmo. Nós ainda somos crianças grandes, né? A gente precisa diuturnamente ter as nossas orelhas puxadas. Ou como nós somos teimosos, a gente teima em não crescer. É verdade. E vocês ainda têm o beneplácito da participação direta, né, do nosso companheiro José Grosso, que traz as instruções, assim como o Dalto também, que ele provavelmente caiu, deve estar com alguma conexão. Ele também trabalha com mediunidade de cura, lá no Lar de Frei Luís, e possivelmente foi a internet, sim, senão ele teria retornado. Mas eu me recordo um dia, quando a gente estava, né, a equipe do SEAV estava discutindo, né, algumas modificações na estrutura do atendimento. Não estou comparando, que cada casa é uma casa, mas tem uma realidade que está intimamente alinhada com todas as casas que atuam dentro dessa esfera do tratamento e cura espiritual. Eu não me recordo quem foi que falou, qual foi o irmão da espiritualidade que disse, mas o mote da doença, vamos colocar assim, nada mais isso sob uma outra leitura, a única forma que o Senhor da vida entendeu para que esses irmãos tivessem contato com o Evangelho. Então a doença acaba sendo uma ponte entre o enfermo e o primeiro contato com o Evangelho de Jesus. Isso é de uma matemática divina, de uma sabedoria divina impressionante. Isso tem muitos anos e nunca mais eu esqueci. Então a gente percebe que esse contingente de pessoas que procuram um ponto de socorro, né, espiritual aqui na Terra, digamos assim, que na verdade são pessoas que estão tendo, talvez pela primeira vez na vida, ou em várias existências, a oportunidade de ouvir falar em Jesus. E aí, Verdade. 3, 4, 5 reuniões de evangelização, a pessoa está autocurada. Ela se reformou intimamente. Ela se mudou. Por isso que a saúde mudou. É impressionante. Sérgio, meu querido, olha, tem vários aqui que eu tenho certeza que gostaria de fazer É uma quando colocação. ele fala no, né, Luciano? Quando ele fala, ó, vinde a minhas criancinhas. Quem é as criancinhas? Somos nós. Teimosos, rebeldes. Ó. Mas a gente está no caminho certo, meu querido. A gente está Ainda no... precisamos ficar ajoelhados nos caroços de milho, né? De cara Eita! para trás da porta. Aí vem o Guilhão da dor, né? Dá um sacode na gente. Não mereço. Merece. Se não foi agora, fala no passado. Né? E assim a gente continua sendo amados. Nós somos amados. A gente não percebeu ainda a grandiosidade do amor que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós, que os nossos mentores e guias têm por nós. Né? Essa coisa de a gente viver na tridimensionalidade, vivemos nessa condição de estarmos envolvidos na terceira dimensão, né? Nem todos têm a capacidade de desenvolver os olhos de ver, de perceber que a realidade espiritual é muito maior, exponencialmente maior do que se supõe. E aí, aqueles que têm a oportunidade, e aqui vários de nós, né, temos essa oportunidade de termos estabelecido essa relação com o plano espiritual e com os mentores, os benfeitores que vêm nos instruir de como nós devemos agir perante a vida e perante o próximo, é maravilhoso. É um presente divino. Eu costumo dizer que é um presente divino para todos nós. E aí nos desperta o dever, não a obrigação, de compartilharmos esse conhecimento e essas experiências com os nossos próximos. E muitas das vezes, até no bate-papo informal, a gente acaba proporcionando uma evangelização, um conforto, um suporte àquele irmão ou irmã que esteja num momento de muita dificuldade, como nós estamos vivendo hoje em dia.
Verdade. Perfeito. Bom, gente, estamos nos aproximando. Eu não estou entendendo porque alguns aqui da sala que são tagarelas estão quietinhos. Eu acho que estão inibidos por sua causa, sua presença e a sua lustrosa calvície, né? Talvez esteja ofuscando. Eu que mudei o penteado hoje. Mas você está muito bonito, rapaz. Hoje você deve ter ido num salão aí de Muriqui qualquer para se preparar para o trabalho da tarde, né? Luciano, é porque ele foi tão simples, e objetivo, que eu acho que o propósito foi alcançado. Esse é o grande lance. O Sérgio ele foi, claro, iluminado e trouxe para o nível de muitos, né, o que era óbvio. Mas o óbvio que a gente tem, mas não deve deixar em nossa cabeça. Tem que ficar relendo, não é isso? Para poder entrar no nosso mote diário. Então, por isso que eu acho que eu, pelo menos, estou mudo assim, né? Porque não há nada o que falar. Eu acho que o propósito foi alcançado hoje. E, graças a Deus, o Sérgio falou assim para a gente. Sem dúvidas, é isso mesmo. Obrigadão pela contribuição. Obrigado mesmo. Bom, gente, então já estamos nos aproximando do nosso horário. A nossa companheira Marisa, né, hoje teve uma intercorrência doméstica, não pôde participar. Pediu desculpas ao Sérgio pela ausência. Mas o importante é que estamos todos aqui reunidos, bebendo, né, na experiência e no estudo. O Sérgio foi muito pontual quando falou, e a gente diz isso com recorrência aqui, a importância do estudo e não da leitura, de emergirmos nas obras básicas e nas complementares, para que a gente aprenda e construa o nosso cabedal de conhecimento, porque esse é o patrimônio que nós vamos levar para a espiritualidade e vamos trazer de volta na próxima encarnação. Que se ler, fica na superfície, é raso. O subconsciente não armazena. Então, meu querido, olha, que Deus lhe abençoe mais uma vez. Um forte abraço do Grupo de Estudos Alegria de Florescer a você, sobretudo aos nossos companheiros do irmão José Grosso em Muriqui. Muitíssimo obrigado. Já deixamos aqui, inclusive, um convite para que você esteja presente futuramente, nos brindando mais uma vez com a sua inteligência, a sua docilidade, a sua forma fluida e didática de nos lembrar daquilo que nós sabemos, mas esquecemos, e ensinar, né, também, porque cada um é um universo e cada um tem uma forma de se colocar diferente, né, daquilo que nós habitualmente conhecemos. Então, Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Pelo visto, ninguém mais quer se colocar. E aí eu peço, se você gostaria de fazer a prece final para encerrarmos o estudo da tarde. Pode ser? Pode, pode. Então vamos elevar os nossos pensamentos, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia, nosso mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, por essa linda tarde de sábado que podemos estar aqui reunidos, por esse novo meio de comunicação que nos une e nos mantém sempre ligados a esse trabalho, que nos mantém ligado a essa doutrina que nos esclarece, a essa doutrina que nos facilita a nossa evolução. Agradecemos aos mentores de cada casa espírita que é aqui representada neste momento. Agradecemos essa oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui juntos para realizar esse trabalho e que possamos ter um final de semana de muita paz. E vamos ter a certeza que essa paz que está nos envolvendo a todos nós nesse momento, que ela vai estar sempre junto de nós, porque é a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Graças a Deus. Somos nós que agradecemos, querido.